Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com mais um vídeo do Fiat Tipo. Finalmente meu carro está aqui de volta e agora ele está certinho ali com um cabeçote novo, né? Novo, na verdade um cabeçote usado, mas retificado. Realmente o cabeçote que eu tinha no carro, ele morreu, ele acabou o número de retíficas que poderia ser feito nele. Então eu tive que comprar um cabeçote usado e mandar para retífica, mas agora pelo menos na parte mecânica tá tudo certo com o carro. Mas quando eu fui buscar o carro na mecânica, o mecânico ele tentou dar um jeito na marcha lenta do carro, porque o carro estava parecendo um pouco engasgado, ele estava injetando muito combustível, era algo assim. E ele falou que, como eu já conheço o carro, né, que eu poderia dar uma olhada para ver o que era. Então ele ligou ali, eu fui dando uma olhada nos sensores e eu suspeitei de que o carro estava fora de ponto, né, porque isso tinha acontecido em outra mecânica. Mas nessa daqui que eu fui, o cara colocou no ponto certinho, mas não era questão do ponto, ele estava funcionando legal, só que ele estava um pouquinho preso. E aí eu dando uma geral assim nos sensores, eu vi o cabo da sonda lambda estava partido, então o carro não estava funcionando porque a sonda lambda não estava tendo a leitura, e no Fiat Tipo isso é muito importante para ele funcionar, né? Bom, mesmo assim eu trouxe o carro de volta aqui em casa, funcionou bonitinho. Consertei os fios da sonda lambda, liguei ela e o carro continua com uma mistura rica. E a mistura rica, né, no sentido da sonda ali, dela indicar uma mistura rica, significa que ela está rica em oxigênio. Então, isso pode ser diversos fatores no motor, né? Mas a sonda é muito difícil ela estar travada em algum valor. Pode acontecer, mas geralmente o pessoal vai, não, troca a sonda que funciona, mas não é assim, a sonda está indicando que tem alguma coisa de errado ali. E nesse vídeo eu vou tentar descobrir o que é. Eu já vi que ele está com esse valor bem alto, né? Ela começa de 0,6 normalmente com o aquecimento do motor e vai indo até 0,9 milivolts, né? 0,9 volts, então está indicando uma mistura rica. E pode estar entrando ar em alguma área ali do motor por cima. Bom, obviamente eu sei que está entrando ar por cima do motor lá, porque nós temos aquele tubo que vai do cárter até o filtro de ar, né? E no meu, ele tem uma pequena mangueirinha que já foi embora já. Então, para isso, eu já comprei uma nova mangueira aqui, que realmente é uma porcaria essa mangueira, gente. Eu não sei nem se vai servir no meu carro aqui. Mas ela é muito ruim mesmo, ela dura bem pouco. E essa mangueira mais fina aqui, ó, essa parte mais fina vai direto na TBI, na parte de baixo. Caso você não tenha paciência de ficar comprando isso aqui, eu acho que não vai nem servir, eu tenho que dar uma olhada. Caso você não tenha paciência de fazer isso daqui, você pode simplesmente isolar aquela entrada, você pode tampar ela, porque ela é alguma coisa sobre requeimar os gases e alguma coisa assim, mas dá muito trabalho. É a única coisa que eu falo para vocês fazerem, que dá para fazer, né? Tampar as entradas ali de ar na TBI e deixar somente a do canister, né? Que é o que solta os gases, os vapores de gasolina de novo para o motor. Então, só para a gente começar o nosso vídeo de hoje, ainda tem outra coisa também. Eu falei para eles na mecânica que eu mesmo queria fazer a troca do fluido de arrefecimento, porque eu gosto de limpar tudo ali e deixar certinho. E ainda eles retiraram muita, mas muita ferrugem que estava presa dentro do bloco do motor, né? Mesmo utilizando aí quase, eu acho que 3 anos o fluido de arrefecimento, é lógico, tem coisa que sobra no motor, né? Mas eles fizeram uma boa limpeza e tiraram um monte de pedaços de ferrugem lá. Então, para fazer a troca do fluido, eu acabei achando também, né? Encontrei aqui uma garrafona de 5 litros aqui de Paraflu, já pronto para colocar no carro. Vocês podem ver que aqui pronto para usar, não sei porque está marcado aqui, né, com a canetinha, mas é pronto para usar no carro. Tem uma diferença desse potão gigante aqui, ou do que a gente compra aqueles de 1 litro, né, e mistura com 1 litro de água desmineralizada. Então, eu comprei isso aqui apenas pela praticidade, mas eu acho que eu vou ter que comprar mais 1 litro do Paraflu e 1 litro de água desmineralizada, porque a quantidade total do carro, do tipo, se não me engano, é 6 litros. Então, vai faltar um pouquinho para mim ainda. Mas esse pacotão aqui de 5 litros é muito legal. Eu acho que eu paguei R$134 mais ou menos. Então, se for ver, compensa. Porque acaba sendo um pouquinho caro você comprar separado, né? Bem legal comprar diretão assim. Então, primeiramente, eu quero mostrar para vocês como que o carro tá. Ele parece super normal, mas
tem esse pequeno detalhe que quando o carro esquenta, ele começa a ficar meio lento nas acelerações. Você vai acelerar o carro, ele dá aquela murchada assim. Então, vamos dar uma olhadinha para ver como é que ele tá agora. Bom, muito bem, se você estava se perguntando porque eu estava meio torto aqui, é porque eu coloquei o celular aqui. Vamos ligar o carro aqui rapidão para a gente dar uma olhada. Tá desengatado também. E a partida funciona legal, só que vocês podem ver que ele está meio paradão ali, né? Eu tenho que dar uma aceleradinha para o alternador entrar em uso. Legal. E ele tá desse jeito meio puxado, né? A rotação, ela fica quase sempre ali nos 800, que é o normal do tipo, né? Em torno de 800 rotações por minuto. Só que ele tá meio esquisito mesmo. Quando eu acelero demais, ele meio que se acerta. Então, beleza. Só que aí quando a gente volta para marcha lenta, ele vai tentando se ajustar, mas ele fica meio assim. Eu não tô curtindo ainda porque ele não tá muito bom. Você pode ver que a entrada de ar ali também, pelo econômetro, se eu pisar no freio, por exemplo, a gente muda o ar lá que vai pro motor. Mas pode ser algo relacionado a isso também. Se eu acelerar, ele quase não volta pro meio. Então ele tá indicando que tá entrando mais ar ali no motor. Dá pra gente ver pelo econômetro isso. Vai demorar um pouquinho e quando a temperatura ir para os 90 ali, ele vai acabar se acertando. Só que o carro fica meio xoxo. Você vai tentar acelerar e ele dá essa morrida esquisita aí. Então, deixa eu desligar o carro aqui. Bom, então é isso. Eu queria mostrar para vocês como que eu penso para tentar descobrir onde que está acontecendo esse problema no carro. Será que é um problema de algum sensor do carro? Será que é somente essa entrada de ar que falta a gente tampar lá com a peça nova, né, para ficar certinho? Será que o carro não está fora de ponto, alguma coisa assim? Vou mostrar também todos os ajustes que são originais ali do carro, né, para a gente poder colocar, e também dos sensores. Só que eu não posso fazer isso agora porque já está escurecendo tudo aqui, então não vai dar para ver nada, né? Então vamos continuar em outro dia, mas muito obrigado por assistirem, por acompanhar o canal e vamos tentar descobrir o que é esse problema aí. Muito bem, galera, então vamos começar a investigar aqui o que está acontecendo. Primeiramente, eu vou colocar o meu multímetro na escala de tensão aqui contínua e o cabo negativo dele eu coloquei aqui na bateria, né, no polo negativo da bateria. E o cabo positivo, dá só uma olhada, eu estou utilizando o fio que manda o sinal aqui para a central. Então nós temos dois cabos que vêm da sonda lambda, que são esses dois conectores. Um dos cabos ele é protegido por essa malha aqui em volta, ele é um cabo mais rígido. E dentro dele tem dois fios, um fio preto e um amarelo. Foi por isso que eu coloquei esses dois termorretrátil aqui na cor certa, né? Então eu vou medir o lado do cabo amarelo para a gente ver a tensão da sonda lambda. E no momento ela está capturando ali bem pouquinho de tensão, né? Então vamos apenas ligar a chave do carro. Com a chave ligada e o circuito energizado, o carro vai mandar 12 volts aqui nos fios de aquecimento da sonda, que são esses fios brancos aqui, ó, certo? Eles não têm polaridade, então ele pode ser conectado de qualquer lado, né? Mas é bom a gente manter o original aqui, né? Então eles aquecem a sonda e aí ela começa a mandar algum sinal. A gente pode pegar isso aqui pelo multímetro, ó. Vai ser entre 0,3 e 0,5. O meu está um pouquinho elevado aqui, mas isso é normal. Então agora a gente pode dar uma partida no carro para ver para onde que esse número vai subir. Eu não vou deixar o carro ligado porque eu tenho que mexer nele aqui ainda. E a gente pode ver aqui com essa entrada de ar aberta, né? Essa daqui que é o do tubo de respiro do cárter, que ele viria daqui. O carro vai acabar pegando mais ar, né, dentro da mistura, porque ele está além da borboleta de aceleração. Então a borboleta controla aqui, isso aqui está entrando depois, então é por isso que tem uma entrada maior, né? Vamos fazer ele funcionar para ver o que vai mudar aqui no multímetro.
Bom, então vocês viram ali que o carro teve uma resposta meio esquisita e a tensão da sonda continua subindo, ela fica mostrando uma mistura rica, né? Mesmo eu tampando aquela entrada ali, não está modificando em nada. Então eu estou achando que talvez a entrada de ar extra ali, tudo bem que ela está contribuindo para alguma coisa, mas não está sendo a causa do problema agora. Então eu vou apenas trocar a mangueira que a gente tem ali, que é essa mangueira de respiro do Carter. Ela é presa por um parafuso aqui embaixo, que eu acho que vou ter que pegar outra chave. E aqui a gente tem aquele corta-fogo, né, que fica dentro desse tubinho aqui. E aí o tubo sobe e tem uma saída que vai para essa entradinha aqui da TBI. No caso, esse aqui é o tubo novo. Parece que a borracha dele é um pouco melhor aqui. Eu acho que vai durar um pouquinho mais do que o que durou esse outro. E a gente pode depois encaixar essa saída aqui de cima de forma bem fácil nessa entradinha aqui da TBI. Ó. Ela entra ali muito certinho. Não vou nem precisar de alguma abraçadeira por aqui. Então eu vou trocar isso daqui só para a gente dar uma olhada. Bom, muito bem. Eu já coloquei lá a mangueira, já instalei ela bonitinha. Vamos tentar ligar o carro de novo. Eu acho que não vai ter nenhuma mudança, né? Mas a gente pode testar. Continua baixo aqui o início. A gente dá uma aceleradinha e vamos dar uma olhada lá na tensão da sonda lambda. Bom, então, como vocês viram, ela ainda continua no máximo. E aí, o que a gente pode fazer agora? Eu vou dar uma olhada nos outros sensores. Temos o sensor do TPS, mas eu já havia regulado ele. Eu vou mostrar as outras regulagens também que tem ali na TBI, que a gente tem que deixar bonitinho. Vou fazer as coisinhas aqui, daqui a pouco eu já volto. Muito bem, galera, eu dei uma olhada no ponto de ignição do carro. Ele está certinho, a gente verifica ele aqui por cima para ver se está condizente com a parte lá de baixo. Depois eu vou mostrar para vocês o ponto de ignição. Só que eu queria fazer algumas modificações nas regulagens que a gente tem aqui para colocar o valor certinho que estava no carro antes, né? Então eu vou mostrar para vocês a regulagem da haste do acelerador rapidinho aqui e desse parafuso de cima, que basicamente não é para mexer, mas infelizmente o mecânico tinha mexido na distância original aqui. Então eu vou mostrar para vocês como é que é feito ali também. Para isso a gente vai precisar depois ajustar aqui a haste, né? Eu vou ter que fazer o atuador recuar o máximo possível, e tem como fazer isso apenas tirando os cabos aqui. Eu vou mostrar para vocês também. Bom, para a gente começar, esse parafuso aqui de cima, geralmente ele tem uma cera aqui de fábrica, porque ele já vem regulado. Bom, então eu marquei essa distância aqui no paquímetro, 0,5 centímetros, né? São 5 milímetros aqui. E aí você pode medir tanto desse lado quanto desse daqui, para saber se a ponta do parafuso aqui tá essa distância além dessa parte do batente. Então você pode colocar aqui e verificar, e o meu eu vou ter que voltar um pouquinho aqui o parafuso, então é pouquinha coisa do que estava antes. E aí, muito bem, agora esse parafuso está regulado. Para fazer a regulagem da haste, nós temos que voltar o atuador ao máximo dele. Eu vou precisar fazer isso com o carro com apenas a ignição ligada, então a gente vai apenas ligar a chave lá do carro para eu ensinar para vocês como que dá para a gente tirar os cabos daqui. Bom, muito bem, para fazer a regulagem da haste de aceleração, o atuador tem que estar no curso final dele, né? Então, com a ignição ligada, se eu remover o cabo do TPS, o atuador ele vai recuar totalmente e depois vai avançar um pouquinho, que é o valor padrão dele. Então, olha só. Ele recuou totalmente e avançou um pouco.
Se eu quiser que ele recue totalmente e fique, é só a gente tirar o cabo a partir desse momento que ele chegar lá. Então vou colocar novamente o cabo do TPS. A gente vai dar uma acelerada para ele voltar ao normal. E agora eu vou travar ele no final. Assim que ele chegou no final, eu tiro o cabo. E agora vocês podem ver que ele está bem aqui no batente certinho. E agora, a partir desse momento, a gente consegue acertar a distância que tem que ficar desse batente aqui, da parte de baixo dele. Então vou tentar dar um zoom ali para a gente dar uma olhada. Bom, o que a gente vai ajustar nessa área aqui? Eu vou ter que desmontar essa parte do batente e regular ele para essa área aqui embaixo, essa espessura, né, entre um e o outro, entre uma parte do batente e a outra, ela fique mais ou menos assim, ó. Ela fique com 0,2 milímetros de distância. Então eu tenho o calibre de lâminas aqui, vai dar pra gente utilizar ele aqui para ver se está nessa distância ou não. Se você não tiver nada parecido com essa espessura aqui, basicamente um cartão de papelão daqueles de apresentação, né, de negócios lá, você coloca ali no meio e regula para essa espessura. Então eu vou apenas ajustar aqui. Vocês podem ver que não está tão fora assim também, né? Mas é porque essa haste aqui ela é muito solta. Para remover a haste, a gente pode simplesmente puxar essa pecinha de metal para trás aqui, e aí ela fica solta agora, e eu posso segurar aqui com uma chave número 8 desse lado, por exemplo, e o outro lado a gente desrosqueia esse pininho aqui do batente. Essa área aqui do meio que a gente usa também para regular, ela tem um tamanho de 6 milímetros, então eu tenho uma chave 6 e uma chave 8 aqui para poder ajustar e encontrar a distância correta. A gente encaixa ali e dá o ajuste. Bom, e aqui vocês podem ver agora que ele ficou bem justo ali, bem próximo do local, com 0,2 milímetros. É quase colado. Isso aqui eu acho que não vai fazer tanta diferença na regulagem do problema que a gente está tendo agora, né? Mas para colocar depois essa capinha é só a gente empurrar ali por cima, né? E agora está tudo certo nesse quesito. Para voltar o atuador de novo onde ele estava, é só a gente plugar o TPS, que é o sensor de borboleta primeiro, depois pluga o atuador e ele não vai se mexer, a gente tem que dar um toquinho nele para ele voltar ao normal. Bom, agora a gente vai dar uma olhada na regulagem do sensor de posição de borboleta, que fica do outro lado. No caso da regulagem desse sensor, o sensor borboleta, a gente vai ter que fazer o mesmo procedimento de tirar o cabo dele. Ele vai afastar o atuador e voltar para aquele ponto específico lá. Então eu vou fazer isso já. E o atuador ficou no ponto correto agora para a gente poder ajustar o TPS. Só que aí tem um pequeno problema. Se eu tentar plugar de novo o TPS para fazer a leitura dele, o atuador vai se mexer. Então a gente tem que desplugar o atuador aqui do lado para ele ficar com esse ângulo aqui travado. Bom, agora como é que a gente vai saber a medida do TPS? Eu vou colocar o meu multímetro aqui na escala de tensão e o plug positivo do multímetro a gente vai colocar no segundo fio, aqui que no meu caso é esse azulzinho, né? No segundo fio do TPS. Eu vou apenas plugar ele aqui por fora e a gente vai colocar ele no TPS. Se o seu atuador se mexer agora é porque você não tinha retirado ele do carro, né? Então faz o procedimento de novo para retirar o plug. O borne negativo a gente pode tentar colocar em alguma parte do motor para ver se ele está realmente aterrado. Ali ele está dando uma leitura de 1.05, né? Ou então você pode deixar ele no borne negativo da bateria. E agora a gente tem uma leitura do TPS. O meu, ele está abaixo do normal, que ele está 1,05, né? 1 volt e 0,5 milivolt. O ideal é entre 1,10 ou 1,20. Então como é que a gente vai fazer esse ajuste? Eu vou soltar os 4 parafusos aqui do TPS. Bom, muito bem, eu soltei os 4 parafusos do sensor e agora para a gente regular, se eu virar ele para o lado de trás aqui do carro, a gente diminui a tensão. E se eu virar ele para frente, a gente aumenta a tensão para chegar no valor. Não precisa soltar totalmente os parafusos do sensor, porque você vai precisar depois apertar eles para manter alguma regulagem. Então, o ideal é você soltar o mínimo possível, apenas para poder mexer um pouquinho aqui.
Vou tentar deixar no valor entre 1,10 e 1,20, talvez 1,15 mais ou menos é o ideal. Isso vale apenas para o sensor da DS, que é o sensor 1907. Muito bem, ele está regulado agora. Talvez quando eu der uma aceleradinha aqui, ele não volte exatamente. Ó, ele pode voltar num valor mais alto, mas parece que o mínimo dele aqui está ainda entre 1,10 e 1,20, né? Então, tá beleza, tá dentro da regulagem nossa aqui. Agora eu posso conectar o atuador de novo e aí ele vai dar o valor necessário atual, né, para poder ligar o carro. Bom, eu acho que nós já regulamos tudo aqui, mas eu ainda assim acho que o carro não vai voltar exatamente como ele deveria aqui. Galera, eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês que eu não tô acreditando que tava isso no meu carro há tanto tempo assim. Bom, eu pensei que eu ainda não consegui descobrir o que é o problema do meu carro, né, na aceleração. Ele ainda tá com mistura rica. Só que eu fui trocar o diafragma de pressão. E o diafragma de pressão fica embaixo desse chapeuzinho aqui. Se vocês verem no seu tipo, vocês sabem que não é dessa forma o chapeuzinho. Vocês podem ver aqui que esse é o diafragma que estava no carro. Eu comprei um novo para trocar aqui, mas a gente está vendo que está praticamente novo também. E a molinha também, tudo certo, né? Só que vocês lembram que no meu tinha um parafuso. E aí eu com muita curiosidade fui ver o porquê que tinha um parafuso só no meu carro, né? E não no de todo mundo. E isso aqui era estanho. Alguma pessoa soldou uma porquinha por cima dessa peça e tampou com um parafuso. Porque não tem regulagem isso não tem regulagem. Na peça do tipo ele é simplesmente fechado. E eu tô muito bobo de descobrir que isso aqui estava no meu carro desde quando eu peguei ele. E eu só fiquei encucado porque eu vi que estava rachado, né, a solda em cima. E aí eu me aproximei com o meu ferro de solda aqui e olha só, era estanho mesmo de mais de, sei lá, mais uns 10 anos aí que estava no carro. Bom, como essa peça a gente não consegue achar separado, e isso daqui acho que talvez seja do Uno ou alguma coisa assim, eu vou ter que continuar com essa porcaria que o cara fez aqui. Eu vou colocar a porquinha no lugar, vou ter que soldar muito bem aqui e isolar toda essa peça, que eu não sei se esses furos tem que ter no tipo, mas eu vou tampar eles para ver se muda alguma coisa também. Bom, então vocês viram como estava aí o chapeuzinho do regulador de pressão aqui do meu carro. Isso estava desde o começo, desde quando eu peguei esse carro, tinha esse parafuso de ajuste por cima, né? Mas aí finalmente eu vi que era só alguma gambiarra que estava desde o começo. Bom, como essa peça, ela não tem como comprar ela assim separado, eu simplesmente soldei o parafuso de novo do mesmo jeito que estava e tampei esse chapeuzinho, essa tampinha aí por cima do regulador. Fiz o teste de novo, vi a pressão do combustível, cheguei a trocar com alguns bicos que eu tenho aqui. Tem outros bicos de injeção que infelizmente não estão funcionando muito bem, inclusive com o bico original que eu tenho do carro. E mesmo assim ele continua acelerando, acelerando não, continua mostrando mistura rica. Bom, e se eu já troquei sensor de água, já vi o sensor de rotação, TPS, já regulamos tudo totalmente o carro ali. A única coisa que falta é a sonda lambda, então eu vou trocar a sonda lambda do carro para testar. Bom, e aí eu fui comprar uma sonda lambda e geralmente você tem que comprar aquela que tem 2 chicotes, no caso do meu Fiat Tipo, que é injeção eletrônica, e ele é o monoponto, né? Tem apenas um bico. Você compra o cabo que tem 2 chicotes. E eu fui na internet, no Mercado Livre, acabei comprando uma sonda e tá marcado nela aqui para o Fiat Tipo IE, né? Que é igual ao meu. E chega aqui uma sonda desse tamaninho,
super pequeno aqui com o chicote do Fiat Tipo MPI. O que é uma beleza, né? Porque é o justo chicote que eu não tenho ali. Só que aí eu pensei, a sonda lambda é a mesma, tem até uma sonda universal que você apenas enrosca os fios dela ali. No meu carro eu tô com essa sonda universal. O que eu vou fazer? Provavelmente, só para fazer ele funcionar aqui e testar, eu vou cortar esse fio aqui da sonda. E eu não sei se ele é soldado, eu ainda tô meio assim de cortar isso aqui porque geralmente o cabo da sonda ele é diferente, ele é feito de uma liga para não ser soldado, é um negócio meio esquisito. Então ele é só preso, né? Só que eu tô pensando entre cortar esse cabo e ligar na sonda universal que eu tenho ali do conector, ou então cortar os dois cabos que tem do carro e colocar a porcaria de um conector do tipo MPI, porque se a sonda é a mesma, é só trocar o conector e utilizar ela, né? E eu tô tendendo mais a cortar os cabos do carro mesmo e colocar um conector do tipo MPI. Por mim, a originalidade desse carro já foi embora faz tempo, ele só é original porque é meu agora. Então eu prefiro ele funcionando do que... Ai, nossa, tem que estar original por alguma razão. Só que o único problema é que esse cabo aqui é muito pequeno. Eu acho que ele não vai chegar no escapamento e ainda ter um tanto a mais para chegar até no conector, né? Mas eu acho que eu vou fazer isso. Já que é mais fácil encontrar a sonda para o tipo MPI, a gente simplesmente troca o conector ali que encaixa na sonda. Muito bem, galera, essa era a sonda que estava no carro, ela é uma sonda universal e quando eu comprei ela, ela veio com esse kit aqui da Bosch para poder ligar no cabo original. Sobre a sonda nova, eu fui tentar buscar algum conector que se encaixasse nisso aqui, mas parece que é proprietário, né? Uma conexão proprietária do Fiat Tipo MPI. Então, bem mais simples cortar fora isso aqui e fazer a ligação já com o kit universal, porque isso aqui é só uma junção entre o cabo original do carro e a sonda, né? E agora a gente está pronto para colocar no carro com os cabos originais e testar para ver se essa nova sonda vai resolver o problema. E aí, então, trocando a sonda lambda, a gente continua com o mesmo problema no carro. Mas felizmente essa troca de sonda lambda me fez perceber qual que era realmente o problema no carro. Durante todo o vídeo eu acabei falando sobre mistura rica e falando que a sonda ela marcava uma tensão maior, né? Os volts lá estavam quase perto de 1 volt. E ela marca realmente a quantidade de oxigênio que está passando por ela, né? Só que se ela está marcando uma mistura rica, significa que está sendo consumido ali o combustível e o oxigênio e ele está indo através do escapamento. Quando está marcando mistura rica, significa que tem muito combustível indo até a sonda. E no caso, em algumas acelerações ali dava para ver que quando eu acelerava demais o carro, entrava mais ar e mais combustível, né? Essa mistura ficava certa e a sonda começava a oscilar mais para o final dela, mais para o final dessa tensão. Só que o funcionamento correto não é esse. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo do problema que eu tive no meu carro e o funcionamento também correto da sonda. Aí vocês podem ver que eu finalmente descobri qual que era o problema. O problema do meu carro era no bico injetor. Nesse vídeo aí eu já havia colocado o bico original do carro que eu tinha desde o começo, que ele não estava tão ruim a vazão dele. Só que o problema que eu tenho no meu carro é esse conector que vai acima do bico. Por algum motivo ele está rachado no meio, ele está com algum furo, e ele começou a vazar combustível por cima, né? Os outros bicos que eu tinha usado antes, eles também já haviam passado do valor de vazão dele. Estava vazando mais combustível do que o normal, então também teria que jogar fora. A minha solução foi voltar o bico original, que ainda estava bom, só que por causa desse problema no conector, ele vaza combustível por cima, e eu acabei tentando colocar um silicone por cima para ver se conseguia fechar esse buraco. E não funciona muito bem, ele continua vazando ali, começou a vazar pelo parafuso também, que eu achei muito esquisito. Eu não sei se aconteceu algo na sede daquele parafuso, porque eu já espanei ele uma vez, esse parafuso que prende o bico, e ele teve que ser refeito a rosca com o helicoil, né, que é aquela mola que a gente coloca no lugar para poder apertar o parafuso novamente. É como se fosse refazer aquela peça.
Só que eu não sei se o cara, quando furou, ele furou demais e acabou acertando o duto onde entra o combustível naquela pecinha. Então, isso é só mais problema pro meu carro, né? Bom, resumindo, agora o carro está funcionando, vocês viram o funcionamento aí da sonda, o funcionamento correto dela. Ela tem que oscilar, a sonda, sem dúvidas, ela tem que oscilar. No começo, quando você liga o carro, ela vai estar lá no 0,5, 0,6 na tensão, né, porque ela está aquecendo. Depois que o carro está quente, lá nos 90 graus, a sonda fica toda hora oscilando entre mistura rica e mistura pobre, porque o carro está controlando isso, né? E no meu caso, o bico estava injetando combustível demais e estava marcando mistura rica sempre ali. Mas eu achei que não era esse o problema, porque eu já havia trocado o bico injetor antes. Então, agora que eu finalmente descobri quase todos os problemas ali, né? Aquele chapeuzinho do regulador de pressão que era do Uno, que tava com uma solda, alguma coisa ali, e eu soldei agora, ficou certinho, mas a gente tem que fazer uma peça nova ali, né? E também esse conector que é de plástico, que vai em cima do bico injetor e que tá vazando, e eu não sei se tá vazando pelo parafuso ali atrás, sabe? É uma bagunça do meu carro. Então eu gostaria muito de ter outro conector daquele ali, que ele é embutido, o sensor de ar ali, vocês já viram que tem uma fiação extra, porque o resistor do sensor de ar também já deu problema, e eu troquei por um outro. Então, é o meu carro. Eu sei que ele nunca vai estar bom, mas agora ele tá bom. Tipo assim, ele nunca vai ficar perfeito, mas o funcionamento dele agora tá bom. E agora nós podemos passar para o próximo vídeo que eu vou fazer nessa série, que vai ser retirando toda a água do sistema, porque lembrem-se que eu pedi pro pessoal da mecânica não fazer a troca do fluido de arrefecimento, porque eu ia fazer em casa pra gente fazer um vídeo e também mostrar como que funciona isso aí, né? Então, para terminar esse vídeo, o problema era o bico injetor, estava injetando demais. Eu comprei uma sonda lambda à toa, comprei um sensor de temperatura d'água à toa e regulei o carro novamente do jeito que estava. Então, além de ter 2 sensores extras e ter gastado um pouquinho a mais, eu finalmente descobri que é o bico injetor que está ruim. Então eu posso comprar mais um bico injetor, mas eu vou ter que achar algum jeito de arrumar aquele conector em cima do bico, que é onde está ocorrendo esse vazamento e jogando mais combustível também para o sistema. Certo? Meu muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham curtido toda essa novela aqui de descobrir se o seu carro está funcionando ou não. É pra gente ver que não adianta às vezes acertar todos os sensores, tá tudo bonitinho, tudo novo. Pode ocorrer algum problema se a gente não tiver pelo menos o negócio original funcionando ali, né? O funcionamento original dele. E eu acho que é isso aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, deixa o seu gostei para ajudar na divulgação da série e também do canal. Deixa o seu comentário aí embaixo e eu espero vocês para um próximo episódio do Fiat Tipo. Certinho? Falou, galera. Valeu!